Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, nas cartas paulinas, ao capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Eu podia ler até no versículo 18, mas não vou ler não. Vou estar lendo só o versículo 12. Aí se você querer entender mais um pouquinho a mais, é só você abrir. Eu creio que você tem uma Bíblia na tua casa. Você abrir no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ou então lê o versículo, o capítulo 5 todo, para você entender melhor. Mas como eu tenho esse conhecimento da palavra de Deus, só vou ler um versículo, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. A Bíblia nos fala que todos pecaram, está destituído da glória de Deus. Através de Adão, que através de Adão veio todo o pecado para toda a raça humana. Quando veio o pecado sobre o mundo, veio a consequência, veio a penalidade na vida da humanidade, toda a raça humana, através de a desobediência de caiu sobre a humanidade, e todos sofreram as consequências. E a Bíblia nos fala que quando Adão pecou, a terra gemeu, tremeu, porque Deus colocou o homem por cabeça, porque o homem era o cabeça, e por essa razão a raça humana sofreu a consequência, veio todo o pecado. E a Bíblia nos fala naquela época, todos os animais era tudo manso, mas sim, quando o homem pecou, a Bíblia nos fala que todos os animais virou carnívora, virou selvagem na vida do ser humano. Mas a palavra de Deus nos fala, mas através de veio a graça não merecível. A graça onde que o homem não era digno da graça de Deus. Mas a palavra de Deus nos fala. Mas quando o homem pecou, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus olhou do seu trono, das mansões celestiais, sobre a terra, não viu sequer o justo, não viu sequer o homem, uma pessoa que era digno das bênçãos de Deus. Mas como Deus é tão grande do teu amor sobre nós, Deus enviou seu filho unigênito, para morrer para os pecadores, para que todos viessem alcançar a sua salvação, fugir da condenação. Porque através de veio a condenação para com toda a raça humana. E o amor de Deus foi tão grande, tão infinita, até no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3,
versículo 16, que fala: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado faz se apartar de Deus. O pecado faz que a ira de Deus venha cair sobre ti, sobre a raça humana. O pecado faça a separação entre Deus e o homem. A Bíblia nos fala que através do pecado, o Satanás trabalha na vida dele, porque o pecado já veio nascido nas mansões celestiais, através de um que se achava, que queria ser igual a Deus. Já se viu uma coisa dessa? Uma criatura de Deus queria ser adorado igual a Deus. Há consequência sobre ele, e Deus falou para ele que o reino dele era sobre a terra. E a Bíblia nos fala que através do pecado, que ele enganou Adão. A Bíblia nos fala que o pecado reinou até quando viesse ter a lei de Deus. Quando a lei de Deus veio para com toda a raça humana, não só para o povo de Israel, mas sim para toda a raça humana. Aquele que obedecesse à lei de Deus, ele alcançava as bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus nos fala que quando o homem veio a desobediência sobre ele, a consequência, e toda a raça humana sofreu amargamente. No qual sentido que o ser humano sofreu amargamente? As pragas, as doenças caiu sobre a raça humana, a doença mortal. Mas a palavra de Deus nos fala que a maior doença na vida do ser humano é o pecado imortal, o pecado que não tem a enfermidade, a doença. Os remédios desse mundo não curam, mas o único remédio se chama Jesus Cristo. Jesus é o remédio de todos a doença mortal, que é o pecado. E todo aquele que entrega sua vida ao Senhor Jesus, ele vai receber a sua cura. O único que pode nos restaurar a nossa saúde da nossa doença imortal se chama Jesus, o autor e consumador da nossa alma. Aquele que fala que tema a Deus e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e coloque Jesus só como um profeta, a consequência sobre ele. No grande dia do Senhor, a ira de Deus vai cair sobre ti. A Bíblia nos fala que todo aquele que diminui e aumenta a palavra de Deus, todas as pragas que está escrito no livro da vida, na Bíblia Sagrada, vai cair sobre ele. Aceita Jesus, foge da realidade deste mundo, escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você nesse instante. A Bíblia nos fala que Jesus vai vir em duas etapas. Uma é agora, nesses instantes, muitas pessoas estão morrendo nesse mundo. Jesus está voltando para essa pessoa. De que maneira que Jesus está voltando para ele? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E se é aquele que morrer sem Jesus na vida dele, vai para a vergonha e desprezo eterno, vai para um lugar por nome Hades.
Hades. O Hades espera os pecadores. O Hades não se descansa. Ele espera o momento certo. E sempre tem alguém morrendo, indo para esse lugar, indo para essa perdição, essa condenação na vida do ser humano. Eu trago essa palavra no seu coração. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, é momento exato, é dia exato, é tempo exato da salvação para com sua vida. Não escapa. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Quem é o inimigo da nossa alma? É o Satanás. Satanás é o nosso inimigo da nossa alma. Ele quer triunfar as nossas vidas. Ele faz de tudo. A palavra de Deus nos diz que ele não dorme, ele não se descansa. Vive nos acusando, dia e noite, dia e noite. Ele não se desespera, porque ele sabe, porque muitos vão morrer, e se aquele que não entregar sua vida ao Senhor Jesus, é dele. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno. O que adianta você ter tudo na tua vida? O que adianta você granjar o mundo todo e ter um salário digno na sua vida e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? O que realmente adianta você ter tudo na tua vida e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? É o Satanás que está reinando sua vida. Se você não tem Jesus na tua vida, é o Satanás que está reinando sua vida. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Se você não fez um compromisso, não fez uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, quem está reinando sua vida é o Satanás. Eu tenho que falar isso para você valorizar o que você tem na tua vida, o que você tem mais de valor na tua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Desde que Jesus venha reinar sua vida e governar sua vida, e Ele vai fazer que você possa alcançar a sua salvação. O único que pode nos tirar da condenação, da perdição, do juízo eterno, é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa fé. Aonde que muitos morreram sem ter Jesus na tua vida, e a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que ele foi para um lugar por nome de Hades, é o próprio inferno, que não tem saída, que não tem volta. Escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar para você hoje. Como muitos morreram nesse instante que eu estou falando, muitas pessoas morreram no mundo todo. De qual maneira que ele está, de que jeito que ele está, de que maneira que ele está na presença do nosso Senhor, nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Se você não fez um compromisso com o Senhor Jesus, você está condenado, você está perdido. O juízo de Deus vai cair sobre ti, a condenação vai cair sobre ti. A condenação é exata na sua vida. Se aquele que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, ele vai estar voltando para você.
E de que maneira que você está na presença do Senhor Jesus, Ele vai fazer que você possa alcançar a sua salvação. Jesus é o autor e consumador da nossa alma, da nossa fé, o único que pode nos levar ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, ao encontro com o nosso Criador. É o nosso Senhor Jesus. Jesus é a porta do céu. É a palavra de Deus nos fala. Beijou a porta e não entrou. E não entrou. Que é o Judas Iscariote. E a palavra de Deus nos fala que Deus não tem o prazer da morte de ninguém. Deus não tem o prazer da morte do ímpio, mas que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa alma, da nossa fé, o autor e consumador das nossas vidas, porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. O único que pode nos levar até Deus é o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala, se você não sabe, vou citar para você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é que nos leva ao patamar, ao encontro com o nosso Deus. Está repreendido essa seta maligna. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Misericórdia. Alguém está precisando de palavra aqui nesse instante. E nunca vou deixar de alguém querer me deslumbrar sobre a minha mente. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Espírito das trevas, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus nos deu autoridade para que nós podemos pisar na cabeça da serpente. E Jesus está te esperando. Foge da realidade deste mundo, escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus pode voltar para você hoje. Se Ele voltar para você hoje, se você tem entregado, não tem entregado sua vida ao Senhor Jesus, você está condenado, está perdido. Mas se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai estar alcançando a sua salvação, a vida eterna. O único que pode nos conceder a salvação se chama Jesus, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa vida, o único que pode nos levar ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, se chama Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Entregue sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai fazer que você possa. A paz do Senhor, pastor Manuel Ribeiro, prazer ver o Senhor. A palavra de Deus se fala, o único que pode nos levar até Deus é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia nos fala que Jesus morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podamos alcançar a nossa salvação, a nossa vida eterna. O descanso eterno está nas mãos do Senhor Jesus, o qual que Ele morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, para nos proporcionar e nos conceder o privilégio de nós ter a vida eterna. Aleluia! É só você entregar sua vida ao Senhor Jesus, aí Ele vai te conduzir às mansões celestiais, a Nova Jerusalém. E a palavra de Deus está sendo pregada nos quatro cantos deste mundo. E a Bíblia nos fala, quando
o Evangelho ser pregado nos 4 cantos desse mundo, aí Filho do Homem vai estar vindo para buscar sua igreja, aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, aquele que fez um compromisso com o Senhor Jesus. Ele vai te levar ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, ao encontro com o nosso Criador. Aleluia! O único que pode nos levar ao encontro com o nosso Deus é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a palavra de Deus nos fala, a palavra de Deus nos diz que no versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte reinou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, está destituído da glória de Deus, está destituído da presença de Deus. Mas aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele vai encontrar, vai ter a sua salvação. A salvação em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma. Ele está te esperando. Jesus está te esperando que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Oh meu Deus, que vem trabalhar na vida do pecador. Oh meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo bem.